Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 30 de abril de 2024. Hoje a gente vai falar sobre um alerta vulcânico, é isso mesmo, uma forte erupção que aconteceu no Monte Huang, na Indonésia, inclusive, que gerou alerta de tsunami no Japão. Detalhes sobre a erupção vulcânica, a gente vai reproduzir um vídeo para vocês. Mais informações também da produção industrial que está em queda, um número que preocupa bastante. A gente vai falar também sobre economia, índice de desemprego e também sobre as especulações das intervenções que estão sendo feitas na economia, principalmente na taxa de câmbio. Detalhes também da Bolsa de Valores que subiu na data de hoje e uma colisão absurda que aconteceu em Kanagawa, vídeo exclusivo aqui para vocês. Então, já sabe, para ficar antenado sobre as principais novidades que acontecem no Japão, fica até o final do vídeo e já clica no botãozinho do like aqui embaixo. A gente não se esquece de pedir sempre para poder apoiar o nosso trabalho, que é gratuito, em português, imparcial e praticamente diário para vocês. Então, vamos lá. Primeira informação na tela: Monte Huang, na Indonésia, entrou em erupção. É um vulcão, uma situação obviamente muito preocupante. A gente vai trazer para vocês imagens exatamente do momento da erupção. Claro que foi feita a uma distância considerável, mas como vocês podem observar, a erupção ela foi tão potente que mesmo a Indonésia, sendo bem distante do Japão, gerou até alerta de tsunami. O alerta, no entanto, não representa algo muito grave nesse momento, apenas de que ondas mais altas do que o costume possam chegar ao Japão. Então, detalhes atualizados aqui para vocês dessa erupção vulcânica que assustou, de certa forma, principalmente a região da Indonésia. E agora, produção industrial, saiu o indicador da produção industrial do Japão e registro trimestre mais fraco desde a pandemia. Os números não são bons e mostra que o mercado está enfraquecendo. Pois é, se você acha estranho a queda de horas extras, a queda da empregabilidade dos brasileiros no Japão, não é somente por conta dos vietnamitas ou outros estrangeiros que estão competindo pelos postos de trabalho, mas também por conta da própria produção industrial, que entregou números mais baixos do que o previsto e principalmente mais fraco desde a pandemia. Pois é, a situação está preocupante e claro que existe um ciclo vicioso na economia por conta da inflação que está em alta, o preço acaba ficando mais alto para o consumidor e adivinha, para muitos produtos ele acaba consumindo menos. É por isso que a produção industrial ela se ajusta à demanda futura. E a demanda futura ela é, infelizmente, menor do que gostaríamos. Então, detalhes agora falando sobre demanda, falando sobre oportunidades. O dólar continua subindo com relação ao iene. A situação vai ficando cada vez mais difícil para quem precisa viajar esse ano. Pois é, você que está buscando passagens aéreas do Brasil para o Japão, do Japão para o Brasil, aproveite enquanto ainda há tempo. Oportunidades que passam. Então, se você quiser uma oportunidade de uma passagem aérea, fazer uma cotação, manda mensagem, DDD 11 930 30 0101 no WhatsApp. Cotação que é feita por mensagem e não perca essas oportunidades novamente. Preços a partir de 199 mil ienes, ida e volta, com o melhor atendimento do mercado e condições flexíveis de pagamento. Então, não percam o aviso que está sendo dado para vocês. Deixou para comprar de última hora? Vai pagar mais caro. Então, vamos lá. Detalhes agora sobre o índice do desemprego no Japão. Ele está estável, mais especificamente andando de lado. O desemprego ele não está aumentando no país. O que está acontecendo é que as pessoas continuam empregadas, em sua grande maioria, porém ganhando cada vez menos do ponto de vista de ganho real. E essa é a principal preocupação que existe no Japão. Então, a renda nominal da população está até aumentando. O que é renda nominal? Renda nominal é o valor que você recebe na sua conta, especificamente o valor bruto do seu salário. Isso é nominal.
Só que o valor real, quando você abate as despesas do seu dia a dia, principalmente as variáveis, aquelas que não estão fixadas por contrato, por exemplo, o aluguel, que fixadas por contrato tem uma estabilidade, por exemplo, de 12 meses, as despesas que não têm estabilidade, por exemplo, combustível, alimentação e outros tipos de gastos do dia a dia, esses sim estão aumentando significativamente. Bomba de combustível, cada vez que passa é uma surpresa diferente. Os preços realmente estão preocupantes. E um detalhe que pode ter sido revelado, e como eu disse para vocês, no vídeo de ontem, muita gente veio perguntar sobre que tipo de intervenção que o Japão fez e que a gente não tinha passado os detalhes sobre o que tinha acontecido. A verdade é que ninguém sabe. Os analistas estão suspeitando ainda que houve uma intervenção, uma venda massiva de dólares. Só que isso não dá para saber certamente, principalmente porque o próprio governo nega isso. Então, houve sim uma intervenção fora do horário, digamos, do horário comercial, do business days, dos dias úteis no Japão. Só que a confirmação de que aconteceu ou não houve. Então, da mesma forma que, para quem acompanha nosso noticiário, mora no Japão, acompanha as notícias do Japão há mais tempo, sabe que as intervenções, a última que aconteceu do Japão, que não deu certo, inclusive, porque depois da intervenção o câmbio acabou disparando ainda mais, também foi silenciosa. Ou seja, o Japão disse que fez, mas muitos especialistas econômicos, analistas de mercado, disseram que sim. Talvez essa seja uma medida do governo para que não seja responsabilizado, pelo menos que a opinião pública não seja de que caso dê errado o governo é ineficiente. Talvez essa seja a tentativa. Isso porque também uma das coisas que é importante ressaltar, e a gente tem que reafirmar esse conceito aqui, porque nem todo mundo sabe, a dívida pública do Japão é uma das maiores do mundo proporcional ao PIB. Isso significa que o Japão é um dos países mais endividados do mundo, então corrigir a sua própria dívida pode ser um tiro no pé. E é por isso que o Japão é tão resistente, mesmo ciente de que a correção da taxa de juros é o caminho para poder melhorar a paridade do câmbio. Mas no limite, o cobertor fica tão curto que a gente está prestes a entrar numa recessão profunda, talvez o Japão comece a considerar seriamente essa intervenção. Saiu de 160, então está cotado a 156 ienes para $1. Lembrando que o número mais estável de iene para dólar era em torno de 107, 108, 110 ienes para $1. A situação está bastante preocupante ainda. Os números não estão ajudando neste momento. Porém, o vice-ministro das Finanças para Assuntos Internacionais traz a informação de que as intervenções podem acontecer a qualquer momento, ou seja, 24 horas por dia, deixando claro de que pode ter havido, sim, uma intervenção fora do horário previsto, ou seja, fora do horário comercial em que a atividade econômica, em que a atividade na Bolsa de Valores está mais ativa, evitando especulações de entrada, evitando, por exemplo, o reajuste dos preços súbitos durante o dia, flutuações desnecessárias. O Japão, da última vez também, para quem lembra, ele também fez intervenção fora do horário comercial. Isso pode ser que aconteça novamente nesse feriado ou durante o final de semana. Então, fiquem atentos. Então, a Bolsa de Valores, a gente vê aqui que a Bolsa subiu, mas é um sinal hoje de que o mercado enxerga de uma forma pelo menos favorável essa intervenção que o Japão tem dado. Então, o recado imediato da Bolsa de Valores e também do iene com relação ao dólar foi de uma ligeira melhora, principalmente da Bolsa de Valores. Então, o mercado dos investidores, principalmente do exterior, enxergam as medidas que estão sendo tomadas pelo Japão como um fator positivo. Agora, mudando um pouco de assunto, mas um assunto muito importante para quem mora no Japão, é de que se preparem porque esse inverno vai ser escaldante, o mais quente da história, pelo visto. As Filipinas já estão enfrentando o verão e você não consegue nem respirar. Então, o calor é tão extremo e é tão úmido que é difícil para respirar.
Então se preparem, porque esse verão vai ser um dos mais fortes, se não mais forte, já registrado na história do país. Então, pois é, o clima tá meio doido, o inverno foi meio maluco, e agora a gente deve entrar aí numa temporada de verão bem forte, e algo que pode surpreender a muitos que não estejam preparados. Então vamos começar a se preparar com antecedência, ainda dá tempo, a gente está entrando em maio agora, o verão está um pouco distante de chegar. E mais informações aqui sobre uma colisão que aconteceu em Kanagawa. A gente traz aqui as imagens que a NN News postou em suas redes sociais. Vocês podem ver um carro de passeio colidiu com um caminhão. O momento exato da colisão a gente reproduz aqui novamente para vocês. Olha que situação. A gente teve ali ferimentos graves do motorista do carro de passeio. E também, no caso, o motorista do caminhão, um grande susto, mas ele não se encontra aí hospitalizado, também não está seriamente, digamos, envolvido, apesar do grande susto. A situação, então, ela é bastante complicada, como vocês podem ver, acidentes de trânsito também acontecem no Japão, principalmente nas vias de mão dupla, algo muito comum no país. E lembrem-se, vocês que estão procurando oportunidade de emprego no Japão e são descendentes de japoneses, preferencialmente estão com visto na mão, reentre. Então, manda mensagem no WhatsApp, DDD 11 930 30 0101, o número fica afixado aqui em cima. Não tenha pressa para poder mandar mensagem aqui para a Jisai, beleza? Então, pessoal, a gente já ficando por aqui no vídeo de hoje. Se vocês gostaram do conteúdo e ainda não clicaram no botãozinho do like, clique no botãozinho do like aqui embaixo. E a gente vai ficando por aqui. E até o vídeo de amanhã, porque todos os dias, novidades aqui do que acontece no Japão.